Citação direta curta. As citações diretas curtas são pedaços copiados integralmente do texto original, cuja extensão não ultrapassa 3 linhas. O tamanho é a principal característica desse tipo de citação. As citações diretas curtas devem fazer parte do texto, ou seja, devem ser transcritas ao longo do texto e precisam estar entre aspas. Exemplo. Afinal, os problemas não se reduzem ao campo científico, mas carregam valores e aspectos sociais, éticos e culturais, o que exige uma educação em ciência e tecnologia, uma verdadeira alfabetização científica. Rosa, Trevisan, 2016, página 735. Eu sou a Vitória Gomes e fiquei responsável para falar para vocês um pouquinho sobre a citação direta longa. A citação direta longa, ela ultrapassa 3 linhas, são apresentadas em um parágrafo próprio, com um espacejamento simples e um recuo de 4 centímetros na margem esquerda. O tamanho da fonte ela é menor em relação ao restante do texto e é aconselhável que seja do tamanho 10. Ela não possui aspas nem no início ou no término da citação. Agora eu vou falar para vocês um exemplo da citação direta longa. A universidade é um dos espaços públicos em que privilegiadamente podem e devem vicejar as reflexões, os conhecimentos e técnicas em clima de normal aceitação das contradições das diferentes visões de mundo, da liberdade de pensamento e de criação. Formação e conhecimento de qualidade científica e pertinência social se entrelaçam na concretização da responsabilidade pública da universidade. Essa citação é de Dias Sobrinho José, Universidade Fraturada, Reflexões sobre Conhecimento e Responsabilidade Social. Avaliação Campinas, Sorocaba, V20, número 3 de novembro de 2015. Olá, pessoal. Aqui é a Elisângela Cavalcante da Silva. Eu vou falar para vocês um pouco sobre citação indireta, que foi a parte que eu fiquei responsável no nosso paper. Citação indireta, também chamada de paráfrase, é a utilização das ideias do autor, da fonte original, mas sem transcrevê-las literalmente, ou seja, é a tradução ou explicação da ideia do autor, mas utilizando seus próprios termos, tendo sempre o cuidado de não alterar a intenção do texto original. É importante lembrar que para fazer uma boa citação indireta, o ideal é compreender todo o contexto da obra, para não pegar uma parte da obra e acabar deturpando a ideia original do texto. Agora eu vou falar para vocês a citação indireta escolhida por mim. Para Ausubel, 1978, página 43, o ensino envolve a manipulação de variáveis, fatores, que influenciam a aprendizagem. A classificação racional dessas variáveis possui um valor considerável para esclarecer a natureza e as condições que afetam o processo de aprendizagem. Agora eu vou falar para vocês sobre as referências. As referências elas devem ser exatas, precisas e completas. São formadas por elementos essenciais e complementares. No paper são utilizados autores, edição, local e etc. No paper também são utilizados apenas os elementos essenciais. Agora, um exemplo de citação. Dias Sobrinho José, Universidade Fraturada, Reflexões sobre Conhecimento e Responsabilidade Social, Avaliação Campinas Sorocaba, V20, número 3 de novembro de 2015. Rosa, Geraldo Antônio da Trevisan, Amaurílio Luiz, Filosofia da Tecnologia e Educação, Conservação ou Crítica Inovadora da Modernidade, Avaliação Campinas Sorocaba, São Paulo, V21, número 3, páginas 719 a 737, novembro de 2016. Eusébio David Pope, Psicologia Educacional, um ponto de vista cognoscitivo, México, Editorial Trilos, 1978, página 43. Observação: essas referências elas foram retiradas das citações do paper do grupo, que elas são encontradas no artigo Prática da Pesquisa no Ensino Superior, Conhecimento pertencente na formação humana.